Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Simone Bervig, que é head de um monte de coisa no SaaS, e aí eu já vou pedir para ela explicar isso. Simone, maravilha ter você aqui, muito obrigado. Obrigada, Gabriel, muito feliz com o convite, honrada estar com vocês aqui, que é uma escola, né, realmente, para todos os profissionais de marketing, growth marketing. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Boa, não, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E, assim, vamos lá, né? Vamos explicar, porque... Deixa eu explicar para o pessoal um pouco do tema, e aí eu vou pedir para você se apresentar. Mas você, e aí você que está ouvindo, a Simone tem os últimos 15 anos, 20 anos, né? Começou cedo, começou com 12, 13 anos, né? 12, é. Isso, tá bom. Mas muito com a pegada B2B, Tech e Enterprise, né? E esse é um papo, assim, aqui no Deep Groove a gente traz gente de todos os tipos, do B2C, do B2B e tal. E foram poucos Enterprisezão que eu trouxe, mas você tá conseguindo bater o recorde aí, porque as empresas vão pegar as últimas 2 ou 3 ali que você passou. São empresas com dezenas de milhares de funcionários, operação global, tickets, né, altíssimos e tal. Então acho que dá pra gente aprofundar muito esse jogo do B2B SaaS Tech. E aí, por que eu falei que é head de um monte de coisa? Porque você estava me explicando os múltiplos papéis. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, se você puder explicar um pouco da sua jornada e as últimas empresas que você passou, que daí abre para várias perguntas, e aí você explica pro pessoal o porquê dessa confusão dos cargos aí. Tá bom, tá bom. Bem, hoje eu sou GTM, eu sou Head de Go-to-Marketing no SaaS, para a América Latina e para os Estados Unidos. Sou Head de Growth Marketing também. E hoje eu toco 2 operações, 2 BUs, 2 Business Units nos Estados Unidos, que é pequenas e médias empresas, que não pega Enterprise, pega Enterprise em Telco, Mídia e Tecnologia, além de olhar toda a questão de growth marketing na América Latina e nos Estados Unidos também. Eu tenho um reporte global e também tenho um reporte regional, né? E, além disso, esse ano eu entrei também para o Comitê de Diversidade e Inclusão Global, então eu represento a América Latina nesse cônsul. Então, é muito bacana aí que trabalha ESG também, enfim, diversas frentes, né? Muitos pratos. Boa. Hoje, o SaaS, dá uma dimensão dos números, eles falou que tem quantos funcionários lá? Tem mais de 26 mil funcionários hoje. É uma empresa americana, líder global em Big Data e Analytics. O headquarter fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A gente tem um portfólio todo focado em soluções de Data e Analytics, né? E a cultura da empresa é sensacional. Assim, foi uma das razões que eu decidi entrar para o SaaS quando eu fiz a minha transição de carreira, né? Ela é uma empresa muito focada não só na questão data-driven, mas também na questão de branding, de geração de conteúdo de muita qualidade, né? Hoje a gente tem parcerias globais, estudos e projetos com a MIT nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de desenvolver projetos com o time global, tanto para os Estados Unidos, estudos, como pesquisas regionais para a América Latina também, sobre diversos holofotes, né? Então, sobre CX, sobre experiência do cliente. Né? Até depois eu quero falar daquele que você tem um artigo sobre CX lá. Mas depois. Vou segurar um pouquinho aqui. E antes, algumas antes do SaaS, uma foi a SAP, né? SAP. Que é maior ainda, bem maior. Sim, e a Citrix, que é uma multinacional americana de tecnologia também, que também é grande e está no meio aí das Big Techs. Boa. A pergunta que, assim, eu acho que se a gente pode passar o episódio inteiro para responder uma pergunta, inclusive provavelmente não vamos responder ela completamente, mas que toda vez que eu vejo umas empresas grandes, assim, e aí quando a gente fala grande, a gente fala de presença em muitos países, em muitos tipos de empresa, provavelmente multiprodutos, né? Tem uma pancada de produtos no portfólio, e também de número de funcionários, né? Porque gerir 20, 30, 80 mil pessoas definitivamente não é muito fácil. A pergunta que eu acho que eu quero explorar aqui sobre várias óticas é
Como que uma empresa grande desse jeito cresce? É só isso. Pronto, pode responder. Eu vou ficar esperando uma hora. Simples. Obrigada pela pergunta, Gabriel. Então, é uma ótima pergunta, né? Porque como crescer, né? E eu acho que tem várias visões, né? Porque a empresa grande, de certa forma, ela já está estabelecida no mercado, é um desafio crescer mais. Como a gente olha uma perspectiva de growth dentro de um mercado, em tese, já consolidado, Sim. apesar de players, muitas vezes específicos, para algumas soluções do portfólio, né? Então, hoje, na empresa que eu estou, né, como que a gente trabalha o crescimento numa perspectiva de growth, né? Hoje eu trabalho olhando um mercado greenfield, olhando um mercado de prospects, né? E como eu consigo avançar dentro desse mercado. E, por outro lado, numa perspectiva de growth, a gente faz muito matrizes, assim, olhando KPIs por indústria, por CBO, que a gente chama, que é por portfólio também, aonde a gente analisa funil de vendas, a gente analisa a campanha, a gente analisa como melhorar inbound dentro desse processo, que para nós é muito importante, né? Na questão de métricas, de KPIs e de geração de leads, né? Que são os melhores leads para nós em termos de qualificação, né? Olhando uma jornada de cliente mais rápida. E, por outro lado, são vários desafios, né? Hoje, eu estou aprendendo, né, também a questão de growth marketing para SMB, para o mercado de pequenas e médias empresas, e, ao mesmo tempo, trabalhando em enterprise. Né? Enterprise, para mim, já vem desde as empresas anteriores, já vem desde uma SAP, porém não tinha esse holofote que tem agora para growth, né? Como tinha há 8 anos atrás, enfim. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que, inclusive, é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio e tanto. E erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando os desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de marketing growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. Então, hoje a gente tem squads, né? Então, eu tenho times onde a gente trabalha no modelo matricial e multidisciplinar, onde a gente tem marketing de produto, time de indústria também, né?
market science, a gente tem, obviamente, vendas junto, né? Muito integrado dentro desse squad e desse olhar mais crítico e questionador em termos de melhorias de resultados, né? Deixa eu te interromper, assim. Uma coisa que eu percebi logo no início que você falou, que eu achei que foi acho que a primeira semente super importante, é que é um grau de segmentação muito grande, né? Exato. Então, enquanto antes você, sei lá, tem uma empresa, SaaS, você tem um produto que pega um grupo grande, agora você começa a ter por indústria, por localização, por tamanho de empresa, e provavelmente essa matriz que mistura tudo isso. Quando você fala de um greenfield, o que você quer dizer com isso? Desculpa a minha ignorância. Tá, a gente está olhando para novos clientes, né? Onde a gente consegue avançar no mercado de trazer prospects. Vocês não estão, às vezes, tão estabelecidos quanto em outros, assim, por exemplo? Não, a gente vai focado em algumas soluções de portfólio. Daí é muito legal que você fala, né, da granularidade, porque exato. é muito... E é um trabalho muito profundo, né, em termos de geração de demanda, de aceleração, de nurturing, né? E de branding junto. Sim. Né? Porque a gente, obviamente, nasceu data-driven, nós somos, é uma empresa de dados, né? E a gente traduz isso de que forma, né? É praticamente um nicho que a gente queria para olhar e você consegue ter uma agilidade, uma adaptabilidade da jornada muito mais rápida quando você coloca o spotlight. Então, por indústria, aí colocou por CBO, olhou para o produto, o que eu gerei, quais são as top 5 campaigns, o que está gerando, onde eu gero mais, como eu melhoro a geração de conteúdo, né? E vendas é muito participante desse processo com a gente. A gente consegue ter essa integração muito grande e nem sempre é assim, né? A gente sabe que lógico, o passado, em outras empresas que eu trabalhei, enfim, depende muito de como você conduz e como você coloca ali o teu principal stakeholder interno, né? Que é o time de vendas, a estar participativo e ajudando. E isso acaba sendo... pegando toda a jornada em termos de definição de geração de conteúdo, posicionamento da marca, do produto, né? Que vai muito além da criação de um asset, de um e-book, que eu vou ter toda uma jornada onde eu tenho um conteúdo gated, o cliente vai lá, preenche a landing page, aí baixa o e-book, ok, mas assim, a gente vai muito mais além disso, né? Em termos de métricas, de geração de demanda e de flexibilidade de campanha. Gerei resultado, eu tenho um ciclo de vida ali para ter um resultado específico. Se eu não tenho, o que eu faço? O que eu substituo? Tiramos essa campanha, botamos esforços nisso. Não é algo, talvez, isso que eu estou falando para você, tão escalável, apesar do tamanho da empresa, né? Enfim. Sabe que a pergunta que eu tinha era bem próximo, porque eu ia falar assim, olha, quanto maior essa granularidade melhor de mensagem mais específica, chega no cara certo, de um jeito muito melhor. O seu posicionamento como um especialista aumenta, porque você está trazendo um case daquela indústria, falando daquele cara, tudo isso é muito bom. Mas é um trabalho de corno para fazer esse negócio todo, porque a gente vai precisar de muito time ou de muita gente realmente especialista aqui. E até aí eu nem acho que é o problema. O problema, na minha ideia aqui, aí você me confirma ou desconfirma, não é ter muita gente. E é sim orquestrar esse tanto de gente. Porque, por exemplo, a gente vai precisar de um software de gestão de automação de marketing, por exemplo, que é de onde vem a minha história, né? Pô, a gente via lá na RD, quando as empresas cresciam um pouquinho e aí começava a ter 2 ou 3 times operando a mesma ferramenta, já dava treta. Porque aí você não filtra direito, aí sai mensagem de um para o outro. Enfim, como que hoje vocês se organizam, ou eventualmente até exemplo de empresas anteriores, mas como que é organizado para que a gente consiga ter mensagens
tão específicas, tão orquestradas e que isso não vire um caos completo? Ótima pergunta. Primeiro, assim, o time não é tão gigantesco, apesar do tamanho da empresa. O time é muito enxuto. E tem o owner ali, tem quem pilota e quem define toda a estratégia e que trabalha num sentido de mostrar e de alinhar previamente toda a estratégia de campanha. Isso, então, a gente tem X canais de lançamento, a meta é geração de tantos leads, eu vou pegar tais audiências, tais personas, né? E aí, dentro disso, marketing é responsável, GTM, que a gente chama Go-to-Marketing, é quem, como eu posso dizer, tem o poder e o acesso a essas informações para drivar, para filtrar. As decisões do que faz. E aí delegar para as demais áreas. Baseado nessa análise, vamos desenvolver uma campanha específica atrelado a um evento, a uma ação de thought leadership, de PR junto, né? Uma campanha de content syndication. Porém, marketing é que fica à frente de tudo isso, né? O que, por exemplo, Product Marketing é um time que está com você, vamos botar dentro da sua estrutura, ou é um time à parte? O que são outras, por exemplo, a parte de conteúdo? Está com você ou é um time à parte? Porque eu acho que uma coisa que acontece no marketing é exatamente essa característica de quase que áreas prestando serviço, né? Então, tipo, eu preciso de uma estratégia de não sei o quê, eu preciso do PR. Cara, alguém tem que ser responsável por esse negócio. E aí, anúncio, e aí, conteúdo. Por exemplo, até a parceria que vocês têm com a MIT, eu não sei. Quem cuida do quê, sabe? O que são essas, vamos botar assim, essas core áreas dentro do marketing? Essas caixas, essas caixas, boxes. Então, na realidade, o marketing, tá todo mundo na mesma linha. Né? Então, marketing de produto, comunicação, marketing, que está junto com comunicação. Eu sou GTM, né? Então, aí respondendo a tua pergunta, o GTM ele é 360, né? Então, a estratégia de ponta a ponta de lançamento. Então, eu drivo todas as áreas. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto, uma campanha. Você envolve todos esses times. Todos esses times. Então, comunicação, marketing de produto, market science, para olhar a questão de segmentação, olhar a base, pegar métricas de geração de leads, de MQL, de SQL, que trouxeram mais resultado para as campanhas. E baseado nessa estrutura, a gente utiliza essa estrutura para desenvolver o projeto. Não sei se eu respondi bem. Ela não está... não posso dizer que ela está embaixo, mas ela está correlata. Mas nós, de GTM, eu como GTM, como marketing, eu drivo e eu faço a requisição disso, né? Eu falo em inglês. Mas é um time bem grande, assim, se você for olhar de uma maneira estendida, né? E especialmente com a questão dos times globais também. Sim. Porque, então, a gente troca muita experiência com outras geografias, então, nos Estados Unidos. Eu já toco 2 BUs nos Estados Unidos, mas para outras campanhas, né, de outras CBOs, né, do portfólio. Então, o que a EMEA está fazendo, o que o Canadá está fazendo, onde a gente está tendo mais resultado com as campanhas, né? E é legal, porque, fugindo um pouco da tua pergunta, né, mas quando eu entrei no SaaS, eu entrei para um console que chama de Customer Intelligence, que fala de experiência do cliente, né, que é de um dos produtos do portfólio. E a gente tinha uma campanha ali focada no público de marketing para falar de dados, de data-driven, de automatização de campanha, né? E aí eu desenvolvi uma campanha aqui na América Latina com uma agência local focada para essa campanha. Teve o lançamento global, né, da campanha. Foi uma campanha meio que umbrella, assim, né? E eu decidi uma estratégia para a gente conseguir mais ter mais acesso, mais contato lá na ponta com o cliente, né? Então, nós desenvolvemos essa campanha, uma campanha com vídeos, uma campanha 100% digital, né, inbound.
E essa campanha ela acabou sendo exportada para todas as geografias, ela foi traduzida para todos os idiomas, né? Então ela fala de experiência do cliente, o nome da campanha é Reimagine Marketing, e nós desenvolvemos uma campanha focada em clientes e não clientes, em prospects, né? Porque naquele momento a gente identificou ali uma grande oportunidade de mostrar mais para o mercado que nós temos esse tipo de solução no nosso portfólio. Né? Mas até com viés de cross-sell e upsell, por exemplo, os clientes atuais? Exato. Foi incrível, a campanha ficou 2 anos rodando, ela não foi uma campanha tão rápida, né, até, e é um exemplo, assim, de como, além de a gente trabalhar com todos esses times estendidos, dependendo da campanha, você ainda estica mais ainda, né? Você ainda consegue aplicar para outros mercados, além de aprender com outros mercados também e trazer muitas coisas, importar e exportar também campanhas, né? Porque às vezes o GTM, o Go-to-Marketing, ele faz o quê? Ele pega um playbook global, ele traduz, faz o rollout e acabou, né? Então, então a gente vai muito além do playbook global, digamos assim, né? Boa. E isso está muito conectado assim também com uma questão, né, que é da cultura de empresa, de você empreender, de você ser ownership. Então você tem a proatividade de ir lá e propor e levar suas ideias e desenvolver projetos, né? Dentro disso, uma vez que você tem sei lá, tem um projeto, uma campanha e tudo mais, né? E o que eu falei foi bem... Você explicou, era bem parecido com o que eu imaginava. A gente tem áreas que quase prestam serviço para várias outras, né? Sim. Uma vez que você vai alocar uma certa quantidade de esforço dessas áreas aqui do marketing, devem ter várias outras pessoas demandando dessa mesma área, né? Sim. Quem que resolve esse conflito de priorização, de alocação dos recursos? Talvez orçamento mesmo seja até o menor dos problemas aqui, porque cada um vai ter o seu dinheiro, mas talvez você vai ter consumido o mesmo time ali e talvez a treta seja mais aqui. Falei besteira ou faz sentido? Não, é bem interessante esse ponto. Acho que você captou. É um exercício diário, assim, né? A gente tem o cliente interno, a gente tem os clientes internos e a gente tem que conciliar dentro disso, dentro desses recursos e dentro de uma priorização, né? A gente trabalha muito dentro de priorização e de time frame de campanha, né? Então, eu preciso lançar essa campanha, a gente tem as prioridades estratégicas do ano, quais são os mercados que a gente tem que entrar. Então, os próprios times que prestam o serviço interno, eles acabam se adequando a isso, né? Eles acabam tendo que se flexibilizar em relação a isso, né? Mas em algum eventual conflito de prioridades ali, de quem que é o papel de desempatar o jogo? Você diz em termos de hierarquia ou como desempata? Não, do tipo, você tá precisando do time de uma certa coisa, uma campanha. E aí o time fala assim, Simone, eu não consigo botar essa energia ou durante todo esse tempo, Entendi. Porque tem a demanda B que veio do fulano que está querendo fazer uma outra campanha. Entendi. Beleza, a primeira coisa ok, vamos tentar nos ajeitar. Mas muitas vezes a gente, assim, algum trade-off vai ter que ser feito. Sim. E alguém precisa tomar essa decisão de, então vou atrasar a campanha da Simone, vou atrasar a campanha não sei o quê. Sim. Na hierarquia mesmo, quem que toma essa decisão, se tiver que tomar essa decisão? Na realidade, são os gestores dos times, né? Então, eu tenho autonomia para isso, né? Então, também. Mas a gente tenta respeitar muito, assim, o que está acontecendo no entorno, o ecossistema ali todo, né? Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondi ou não? Não respondi. Não, assim, o que dá para entender, assim como qualquer empresa grande, é que
tem uma natureza política nas coisas, de Sim. conversa, de ajeita aqui, de calibra aqui e tudo mais. Sim. Mas é inevitável que algumas decisões tenham que ser tomadas e, por exemplo, deve ser bem normal algum projeto ou cair, ou no mínimo você mudar o Sim, escopo, ou sim, mudar a data, sim, sim. em prol de algum outro, né? O que eu tô tentando entender é meio que assim, até pela estrutura complexa que vocês têm, Sim. tem um VP lá, por exemplo, que é quem olha, que quem cuida disso, entendeu? Por exemplo, não sei se tem um VP de marketing, ou um VP Américas, ou um VP... É que tem todas essas questões, Sim, tanto sim, técnicas quanto geográficas, né? geográficas. Na realidade, ele nem chega a escalar dessa forma, não chega lá num VP para decidir isso. A gente define entre nós. É uma questão política interna com os pares. Então, a gente trabalha isso com os nossos pares, com os nossos stakeholders. E se em algum momento não der certo, enfim, vai ter que trabalhar com um prazo que... Vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo, mas assim, a gente gerencia entre os pares, isso não é escalado, assim, sabe? Não sei se eu usei uma palavra boa. Mas aí ficou mais claro, assim, que é meio que... É assim, gente, esse tipo de problema eu não quero receber, dei teus pulos, resolvam, pra gente poder focar em outras coisas. Tá. Não, a gente tem uma autonomia, assim, bem grande e precisa aprender a discutir isso com os pares, né? Boa. Tem uma pergunta um pouco mais filosófica que nem estava no meu roteiro inicial aqui, mas eu acho que é interessante. O que você... Assim, toda empresa com uma determinada característica, seja ela uma startup, uma micro ou uma enterprise, uma big company, existem comportamentos e habilidades necessários para que você consiga navegar e fazer as coisas acontecerem. Exato, né? exato. O que foram coisas que você tomou muita porrada, mas beleza, tá há muito tempo, então você aprendeu, mas o que você tomou muita porrada até você aprender? E o que hoje é um negócio que você entende que assim, esse desafio aqui, putz, para quem é um novo entrante vai ter problema, mas eu já consigo lidar bem. É uma boa pergunta também. Vários desafios quando entra, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, na última experiência que eu estou, é a questão de você se adaptar, você trabalhar com outras culturas, né? Isso é muito desafiador. Então, você conquistar espaço, você conquistar uma visibilidade, né? E um respeito onde você consegue lançar os seus projetos com outros times, né? Eu acho que isso é bem... No início você tem que provar, né? Que você desenvolveu e que você teve o resultado acima da média, você foi outstanding ali. Então, eu acho que o desafio que eu sinto, assim, que é o desafio, para mim, pelo menos, assim, os primeiros 30 dias para mim foram fundamentais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mudanças, sou uma pessoa que tem um DNA de adaptabilidade muito grande. Então, quando eu fui para essa posição, né, quando eu fui contratada, foi muito legal porque os gestores tiveram a visão que a Simone está preparada para isso, né? Porque você trabalhar ali, como você falou, extremamente granularizado por produto, por indústria e global, e entender e ter uma inteligência assim de traduzir isso para cá e ao mesmo tempo ter uma presença representando a região com outras geografias, né? Então, como eu consigo mostrar que a América Latina está performando e tem projetos e ganhar o mesmo espaço que a EMEA tem, né? Tem toda essa questão. Para mim, nessa última experiência... O que é EMEA? Desculpa a minha... É Europa. Tá bom. São os países... Tem as siglas, né? Muitas siglas. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que você... conseguir se posicionar globalmente com uma questão de cultura muito diferente, muitas vezes de maneiras de fazer o mesmo trabalho de marketing, de GTM, né? E cada região e cada pessoa tem um estilo, tem um perfil, né? E nós, na América Latina, somos mais criativos, nós somos mais ágeis, né?
A gente opera um flight, então a gente está ali, né? Troca o pneu com o carro andando. Troca o pneu com o carro andando, a gente é muito rápido, a gente percebe, a gente tem muita agilidade, né? Então, acho que o difícil, a porrada que você toma no início é mostrar isso, né? Então, poxa, mas como vocês fazem isso? Qual é o mecanismo? Mas como vocês conseguem? Mas como vocês entregam uma campanha tão rápido, sei lá, em tanto tempo, né? Nós vamos citar tempo aqui, porque depende da empresa. Exato. Mas então isso é desafiador, porque você tem que entender, você tem que ter a capacidade de ter a leitura das pessoas ali, né? De perceber mesmo e saber o que você precisa mostrar, que vão ser os pontos chaves que vão abrir as portas para você. Sim. Dos projetos, né? Então, isso é muito importante, né? Eu tinha um cônsul que eu participava de Data Science, a líder global fica na Alemanha, né? E a gente acabou ficando muito amigas, assim, a gente fazia esse call muito cedo e eu tinha muito tempo, então, para conversar com ela, já a questão do fuso horário. Eu ganhei um espaço que antes não tinha, por exemplo. Ela me colocou para trabalhar com projetos, com campanhas globais. Legal. Daqui a pouco a gente começou a usar uma agência no Brasil para fazer algumas coisas junto, né? A gente tem a nossa agência global também. E ela começou a me levar para os coffee chats lá de EMEA, da Europa, que o time de marketing lá gigantesco, muitas pessoas, e toda quinta-feira tinha um café da manhã para apresentar ideias, brainstorming, projetos de marketing, e vou eu lá apresentar um projeto junto da América Latina. Foi sensacional e isso é uma construção, né? Porque hoje, assim, o que a gente vê em carreira, além dos hard skills, né? Já tá essa conversa já está um pouco chovendo molhado, né? Mas os soft skills, eles fazem a diferença, né? Então, você tem que... Tudo são pessoas, tudo começa, termina e segue em relacionamentos, né? Então, não adianta você ter a melhor capacidade de entregar o projeto, mas você não vende o projeto. Você não sabe... você não tem o storytelling ali para vender, para mostrar... não sei se para valorizar, né? Para valorizar, Sabe que eu fiz uma live, deve ter o quê? 2 meses. Bom, sei lá quando sai esse episódio, então há alguns meses aí, que ganha o jogo quem vende melhor. E muito, acho que isso funciona em muitas frentes diferentes, assim. Eu falo, a Skol não é a melhor cerveja e o McDonald's não é o melhor hambúrguer. Só que eles sabem o jogo de vender e distribuir, né? E na carreira é a mesma coisa. Né? Então, a quantidade de gente, frustrada porque faz um bom trabalho, mas não consegue vender aquele bom trabalho e às vezes fica puto porque, porra, o fulano ali, eu entreguei mais que ele. Cara, mas esse cara tá lá, ele participa da reunião, ele apresentou bem o negócio, aí ele conversou com o fulano, criou relacionamento com o outro. Então, essa habilidade, ainda mais em empresas bem grandes, assim, ela é muito indispensável mesmo. Né? E não é só vender, né? Que vender está conectado com se relacionar, é saber se relacionar. Isso. Né? E isso ficou exponencial agora, porque você se relaciona não mais com seu colega brasileiro, com um colega americano, com um colega da Europa, o time do Canadá, e então... você cresce muito e você aprende, né? Mas essa capacidade de se relacionar e de entender de pessoas, ler pessoas é fundamental, assim, né? Eu acredito que, respondendo a tua pergunta, né? Essa é uma das barreiras, né? Porque você tem que mapear ali, você tem 30 dias, às vezes 90 dias para mapear, conhecer as pessoas. O contexto... Tá. Uma das perguntas, eu até tinha anotado aqui já. O que é o seu playbook dos 90 primeiros dias, assim? O que costuma ser? Porque isso é um negócio bem recorrente, assim. Toda pessoa bem-sucedida acaba tendo um playbookzinho, um conjunto de coisas que acaba fazendo e que provavelmente são frutos de besteiras que fizeram no passado. Sem dúvida. Mas um conjunto de coisas fala assim, cara, olha só, toda vez que eu entro hoje numa empresa, ou até num projeto, muitas vezes, né? É óbvio que o timing é diferente, mas... eu já tenho meio que um passo a passo meu. Talvez não esteja documentado, talvez nem é tão racional assim. Mas o que são alguns
passos aí que você dá nesses 90 primeiros dias numa nova empresa? Tá. O que você considera passos, assim, de estratégia, de... Assim, o que você se preocupa em fazer nos 90 primeiros dias? Tá. Acho que esse é o ponto. Primeiro, entender o cenário de onde queremos chegar, aonde aquela área que eu estou entrando quer chegar, pegar um mapeamento, a fotografia do momento, aonde queremos chegar e as oportunidades. E trabalhar muito a questão dos stakeholders, né? Quando eu entrei, quando eu coloco pessoas do meu time, é muita reunião de one-on-one, com vários stakeholders diferentes, até para você conseguir desenvolver algo novo ali, ou entender onde está a melhoria, ou não precisa melhorar, ou growth sempre tem que melhorar, né? Mas, enfim... ou não melhorar naquele momento, né? Não é a prioridade. Né? Mas eu acredito que assim, essa questão de você conseguir ter interface com o maior número de pessoas correlatas que elas, do teu ecossistema ali, da tua área, né? Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Então, se você é de marketing, você conversar com data science, você entender os KPIs, você conversar com o time de vendas, quem são os stakeholders chaves que você tem, né? Para mim, até agora, so far, assim, esse mapeamento de onde estamos, onde queremos chegar, e as pessoas, quem é o meu ecossistema, quem são os principais stakeholders. E aí, baseado nesse diagnóstico, olhar para fora. O que o mercado está fazendo, né? Enfim. Até um ponto legal quando você falou das pessoas... eu digo assim que é legal a gente ver os influenciadores e não necessariamente as lideranças, porque às vezes tem gente que cara, esse cara não é líder, mas ele tem uma capacidade de influência no time ou de engajar as pessoas e tal, e aí pro bem ou pro mal, né? Ou é a fofoca rádio peão, ou muitas vezes é alguém com mais energia que te ajuda. Até a gente falando dos primeiros 90 dias, me lembrou aqui aquela primeira vez que a gente conversou aqui no escritório, que você veio aqui. Quando você estava contando um pouco da sua trajetória, você falou da sua entrada no SaaS, que foi bem peculiar aí, inclusive. E eu acho que vale a pena contar, porque daqui também tem algumas perguntas sobre gestão e governança que eu quero entrar assim, com você. Tá. Eu comecei no meio da pandemia, né, no SaaS. Na realidade, no início, 15 dias antes de entrar em lockdown, foi o meu onboarding. Eu fui para o escritório menos de 2 semanas. Conheci algumas pessoas no escritório do Brasil e entrou o processo de pandemia. Então você nem chegou para os Estados Unidos? Não cheguei, cheguei a conhecer o headquarter, nem os pares lá também. Então, eu tive que ter um esforço diferenciado, como todos nós tivemos, só que, porém, num terreno novo, porque eu não conhecia a empresa, não trabalhava. E o bacana é que dentro desse processo todo... a gente conseguiu criar uma proximidade muito grande, né? Apesar de ser meio antagônico, né? Você não está presente fisicamente, mas digitalmente a gente conseguiu, a gente teve, justamente por essa preocupação, a gente se estreitou muito as relações, né? De tentar estar próximo, de ter o happy hour lá com o time X virtual, de ter mais reuniões, de estar mais conectado por WhatsApp, pelo chat do Teams, né? E dentro desse processo, quando eu entrei, eu tinha uma posição Latam, América Latina. No meio desse processo, abriu essa oportunidade de trabalhar remotamente 2 BUs nos Estados Unidos, de SMB e TMT, que foi graças à pandemia e que foi um outro desafio aí também, né? Aí, tocar uma operação, uma liderança aqui na América Latina, nos Estados Unidos, mas num modelo assim que nós já estávamos on flight e tudo funcionando, né? Os números crescendo, tanto na América Latina, o ano que nós entramos tinha um desafio muito grande também em termos de números, né? E que a gente superou isso já no primeiro ano.
que foi super positivo. Então, o resumo disso, assim, né, que a pergunta que você fez é que o meu início foi um pouco diferente, né? Não foi essa palavra que você usou. Foi especial. Especial, foi. Então, a gente aprendeu a ser mais adaptável, a questão da adaptabilidade, ser flexível e ser muito ágil, assim, né? De se integrar. E isso foi muito legal, porque é um crescimento muito grande, né? Onde você se aprofunda, onde você, talvez, muitas vezes, você se esforça mais para estar mais conectado ali com os teus pares, né? De entender muito também a cultura da empresa, mas... É aí que eu ia entrar. Assim, como que você pegou, incorporou essa cultura da empresa, e o segundo do time, né? Querendo ou não, todo time tem a sua cultura própria, idealmente não divergente da empresa, mas com algumas peculiaridades. E como que foi essa, uma vez que tinha gente, então, nos Estados Unidos, outros países, Latam e Brasil, provavelmente, né? Na realidade, quando eu escolhi, né, entrar na empresa, eu já vinha namorando há um tempo a empresa, porque eu sempre fui muito alinhada aos valores, né? Então, essa pergunta é legal porque, assim, nesse processo, o que é importante, assim, né? O autoconhecimento pessoal. Então, você sabe, você se conhece, você sabe o que você quer. E aí o que você não quer também, né? Óbvio. E aí você sabe a empresa que tem o fit ali com o que você está buscando, porque você está muito conectado com seus valores. Então, para mim, essa adaptação de entrada, ela foi muito suave, né? Por a cultura ser muito parecida com os meus valores, como a maneira como eu penso, de me integrar, né? E aí uma outra etapa foi a questão de times diferenciados. Aí você só descobre na prática. Por mais que você goste da cultura da empresa, enfim, que você tenha os skills, é na prática, é no dia a dia que você vai descobrindo ali o que funciona, aonde você está indo bem, você está performando bem, onde você está conseguindo puxar os times também, né? Então tem uma curva de aprendizado gigantesca nisso, né? Então, quando você, eu acho que você falou mais cedo no início do nosso papo, quando você começa a ter esses times, então diferentes, né, em regiões diferentes, começam a ter, beleza, tem os princípios da empresa, mas começam a ter diferenças até culturais das pessoas, né? Como que tipo de treta aconteceu aí no meio do caminho, ou que tipo de coisa você teve que ir aprendendo e se ajustando logo nesse início? Teve muita coisa, assim, difícil lembrar algo específico, mas eu acho assim que no início eu entrei muito como ouvinte, sabe? Então eu ia muito para as reuniões, assim, observando, analisando as pessoas, entendendo a dinâmica e a receptividade, né? Porque quando você está num ambiente que você transita ali com diferentes nacionalidades, diferentes sotaques, ali, diferentes accents, né? E culturas, e também a questão de timing, né? De se posicionar, de entregar a campanha. Como será que eu vou me vender sem vai passar ali o meu colega, né? Não quero atropelar, é um time, né? Como eu transito bem dentro do meu ecossistema. Eu não cheguei a passar por nenhuma situação nessa última experiência assim de saia justa, digamos assim, né? Eu acho que não teve, assim, que eu me lembre nada muito marcante. Não, talvez justamente por ser num momento de pandemia, as pessoas estavam um pouco mais, talvez, como posso dizer, mais receptivas em acolher, né? Essa questão do acolhimento, né? E de integrar as pessoas no ambiente, porque isso ajuda muito nos resultados, né? Até de entender, assim, que... Assim, pô, tudo bem, a pessoa talvez teve um comportamento ali, mas ela também não tá no super confortável. Ela tá todo mundo desconfortável. Talvez seja isso um pouco do ponto, né? Exato. Talvez esse seja o ponto, porque era uma situação nova,
Aí você está numa situação nova e você tem colegas novos. Sim. Então, você tem que trabalhar para melhorar e não para piorar a situação, o ambiente. Então, talvez isso, eu acho que essa questão da pandemia, ela ajudou na questão da empatia. Sim. Né? Eu acho que a empatia foi muito grande. E aí vai dos skills pessoais também, da tua trajetória, né? Eu trabalhei em empresa alemã, empresa americana, venho passando mais de uma década em tech, né? Em B2B. Então, você acaba navegando melhor. Perfeito. Boa, eu não queria, ter mais uns minutinhos, mas eu não queria deixar de passar por um tópico que eu acho interessante, que eu falei no início, que é o artigo sobre CX lá no MIT. E o que eu achei interessante, acho que vale a pena até se dar um contexto pro pessoal da onde que nasce, né, do estudo ali, mas eu particularmente fiquei curioso sobre como que essa parte de experiência, de um modo geral, funciona lá no SaaS. E uma das coisas que eu vi no artigo, me corrija se não estiver certo, mas eu acho que era que 60% das empresas da pesquisa não tinham alguém dedicado a CX e que isso acabava sendo incorporado por alguma outra função, seja CMO, CEO, alguma coisa assim, né? Isso. E também como que isso desdobra lá. Se você acaba assumindo alguma coisa disso, se é um negócio que tem essa função lá no SaaS. Tá. Bem, o projeto ele começou com o conceito de Customer Intelligence, da solução do portfólio. Então, a gente começou... a gente trabalha com outros estudos de Forrest, de Gartner também. Mas, especificamente, olhando CX, trabalhamos com o MIT. Então, primeiramente, foi um estudo nos Estados Unidos, olhando o mercado global, onde foram entrevistados quase 3.000 executivos em posição C-level e que, de certa forma, estão à frente da área de experiência do cliente para entender... Direto, com esse nome ou não, né? Exato, porque ainda é tudo muito novo, né? Então, ali, dentro desse estudo global, foram vistas muitas oportunidades, né? E uma fotografia de como a gente está globalmente hoje, assim. Obviamente, como todo mundo sabe, os próximos anos o investimento em inteligência artificial vai crescer muito. Então, hoje a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de análise preditiva, né? Como que a gente trabalha, prevê o comportamento do consumidor. Isso ajuda muito na jornada do cliente, especialmente quando a gente está falando de growth, onde você é muito mais assertivo numa campanha, nas etapas, né? Então, esse projeto ele começou lá, aí ele teve um recorte para a Europa e para a América Latina, onde foram entrevistados alguns clientes, né? Então, aí foi um escopo um pouco menor, mas bem relevante dentro do B2B de Enterprise, né? Foi todo focado em Enterprise, aonde mostra justamente isso, né? O nível de maturidade que os mercados estão prontos para isso, né? A gente sabe que Estados Unidos está um pouco, ou muito mais, dependendo ou não, à frente, né? Algumas coisas não, estamos muito similares, né, com a Europa também, mas o nível de maturidade digital está conectado no quanto você consegue adotar as ferramentas de inteligência artificial para a experiência do cliente, né? Então, hoje, além disso, o que você pode trabalhar, que é o que o estudo fala? Será que a área de CX precisa de um profissional dedicado? O estudo fala que muitas vezes fica conectado ao CIO, com o CMO, com o CEO, às vezes, né? Então, a gente sabe que já tem algumas variações, né, de siglas de CMOs que tocam a área de tecnologia junto, né? Então, isso é uma tendência, é um pilar que deixou de ser algo de apoio e virou um pilar estratégico dentro da estrutura de negócios, né? Onde ele é decisivo na estratégia, porque vai permear toda a organização, né? Porque isso está conectado com a tua venda, seja por WhatsApp, por qualquer canal. Você precisa entender a jornada, você otimiza a campanha, você usa dados, né? E, por outro lado, você converte mais rápido, né? Especialmente para uma perspectiva de growth marketing, né? Mas você acha que também
a ótica é mais converter mais rápido, ou é uma ótica mais de ganho a longo prazo? As duas coisas, eu acho que no momento que você tem uma conversão mais rápida, você está fidelizando o teu cliente, porque ele está ali... Ele viu o valor mais rápido. Né? Ele considerou relevante, então ele fez o download lá do teu e-book mais rápido. Pô, legal, achei o CTA tá legal, o messaging tá legal. Então a gente pensa dessa forma, né? Meio que impacta desde o início da jornada, na prática, né? Desde Sim. você... desde isso, uma mensagem chegar mais adequada à pessoa, não sei aquelas mensagens genéricas que não serve para nada, até numa lógica de passando por vendas e passando por, aí vamos botar, seja atendimento, implementação, depende da dinâmica. Sim, né? sim. É por esse motivo, ou seja, por caber em tantos lugares do funil que cada empresa está com uma pessoa? Pode ser. E é uma questão de definição que ela é de cima, né? Então, que vai definir hoje como essa área está posicionada, se ela está posicionada com CMO, se ela está posicionada com CIO, ou se eu vou ter uma estrutura paralela ou um profissional que ele vai drivar e olhar isso holisticamente, assim, por todas as áreas da empresa, né? Mas é fundamental, porque a entrega, né? O que você tem na personalização, né? Inclusive, o artigo da América Latina fala sobre personalização. Nós fizemos um estudo ano passado que olhou global, como estamos, qual é a fotografia global de experiência do cliente. Esse ano fizemos um drill down para a América Latina, onde apareceu, entre outros dados do estudo, que personalização é a tendência, e a gente sabe nesse ano, né, hiperpersonalização, né? Inclusive, nós temos uma campanha de um dos produtos do portfólio que é sobre hiperpersonalização para os nossos clientes. Então, cada vez mais a pergunta que você fez, você reduz o tempo, reduz a jornada, você otimiza, Sim. Você ganha, e ao mesmo tempo tem o cliente fidelizado, Sim. você está fidelizando. Porque a personalização acaba sendo uma forma de branding, né? Com certeza. Branding... Você chega com uma mensagem muito mais precisa, né? Exato. Muito mais sobre para quem é. Foi o que a gente até falou do granularizado aqui, né? Isso, né? É isso. Porque se você chega querendo resolver todos os problemas do mundo, fica genérico. E aí a pessoa não vai ter certeza que você resolve. Agora, quando você vai bem no detalhe, né? E aí, seja pela indústria, seja pelo tamanho. Hoje, penúltima pergunta aqui, para a gente não estourar muito seu tempo. O quanto que essa filosofia de CX e até de personalização, quando a gente traz mais esse exemplo que você deu, quanto que isso hoje já está presente, está em projetos que vocês estão puxando? Eu diria que está numa curva média assim, de crescimento, de evolução para nós, né? Mas olhando o mercado de uma maneira geral... O mercado é baixo ainda. No estudo mostra que tem um potencial de 70% de crescimento dentro disso, né? Então, mas a gente já está a passos largos, né? Até por ser, né? O core da empresa é esse. Mas o potencial de mercado é gigantesco, né? E ainda mais hoje, campanha inbound, que você é assediado o tempo todo. Sim. Você sabe muito bem, se você tem a personalização correta, a abordagem, você passa na frente de muitos clientes, né? Você ganha, você tem um ganho e a conversão é altíssima, né? Então... a gente tem um contexto hoje de, assim, 10 anos atrás, vamos falar do Brasil, pelo menos, que eu acompanhei, muito pouca gente fazia conteúdo, muito pouca gente, empresa, né? Nutria seu lead, inclusive muito da nossa tese da RD era ajudar nessa jornada. E aí você começa a ter um tanto de gente fazendo. E aí os approaches via LinkedIn, via e-mail, é bizarro, é insuportável. E vem qualquer coisa. E, enfim, então... Eu também concordo, assim, e eu fiz a pergunta ali de onde está com vocês, porque
a gente acha que essa dinâmica de experience, né, quando a gente está falando, parece que é depois que o cara já virou um cliente. E, na verdade, começa super antes, né? Com certeza, com certeza. E esse é o ideal, esse é o cenário ideal, é começar antes, né? Claro que você vai ter os clientes que você já tem na sua base. Você já pode trabalhar. Que você vai refinar a comunicação, né? E você tem os que você vai buscar e puxar dos teus players também, né? Boa. Esse é o pulo do gato, assim, né? Eu tinha falado que era a penúltima pergunta, mas agora é a penúltima pergunta, porque me veio uma outra ideia aqui. O que, assim, eu acho que nesses muitos anos de experiência no B2B, né, em tech, o que, assim, talvez seja seu 1 ou 2 maiores aprendizados sobre esse mundo, assim? E aí, falando talvez de marketing, dentro desse contexto, o que é o aprendizado super destilado aí da Simone da última década? Então, eu acredito que um dos maiores aprendizados é que você está sempre aprendendo e você não pode parar de se atualizar. Parece algo meio clichê, mas não é, porque o mercado é muito dinâmico, ele está dinâmico. E hoje o que eu acho legal assim, essa questão da multidisciplinariedade. Então, você ter pessoas no seu time que, além da formação de marketing, ele é formado em nutrição, ele é formado em arquitetura, ele faz engenharia, ou enfim, olhar como eu posso construir uma carreira saindo assim fora do convencional, do tradicional, em termos de conhecimento, né? Como que eu cresço, né? O que eu estou estudando? Ok, eu tenho essa formação X, fiz os cursos. Eu acho que o conhecimento, assim, e você buscar projetos diferenciados, participar de comunidades. Acho que essa fica uma dica, que é algo que é mais recente, né? Aí fica a dica do GLA, obrigado. Comunidades é algo assim que é exponencial, a capacidade de troca de conteúdo de alto nível, de crescimento, em paralelo ao que você faz, e que não é muitas vezes um MBA ou não é um curso que você fez lá em Stanford, mas a riqueza que tem, o dinamismo, né? E o que você traz, e isso está conectado com buscar conhecimento. Essa é uma dica, porque isso te abre muitos horizontes, ele te abre possibilidades de negócio. Então, conhecimento que traz parcerias e que traz novas possibilidades. Muitas vezes até de você mudar de área dentro da própria... Sim. Da própria empresa mesmo. Você se descobrir, né? Então... Esse é um ponto bem importante, assim, porque em empresas grandes existem muitas possibilidades e em empresas que crescem rápido, nasce coisa o tempo inteiro. Então, de fato, acho que tem muito... Sim. Eu mesmo, assim, nos meus últimos anos, era muito... Precisava de alguma coisa, eu olhava, falava assim, bom, eu não sei fazer, mas eu consigo aprender, vamos lá e vamos mandar bala. E até parece que foi combinado, mas não foi, porque a última pergunta é exatamente, e aí uma vez que você já falou que você já levantou a bola, é um pedido de você recomendar 3 conteúdos, e aqui pode ser livro, aula, curso, pode ser gente e tal, mas que você entende que vale a pena os espectadores verem, e aí no seu caso até que tenha feito diferença para você, seja na sua vida, na sua carreira. Tem um livro bem bacana, recente, ele foi lançado no meio da pandemia, acho que foi final de 2020, que chama O Fuzzy e o Tech. Esse livro é do Scott, esqueci o primeiro nome dele, posso passar depois. E esse livro ele foi criado dentro de uma teoria de Stanford, né? Que os Fuzzies são os formados na área de humanas e os techs em engenharia, tecnologia, e do antagonismo e, ao mesmo tempo, dos desafios que a gente tem, né? Que vai numa discussão um pouco filosófica também e antropológica sobre inteligência artificial, sobre tecnologia e sobre o quanto ainda vai fazer diferença o impacto dos nossos insights humanos. Esse livro legal. É sensacional. Animal. Ele chama O Fuzzy e o Tech, então eu recomendo a leitura.
E o outro livro é um livro que fala da cultura do Netflix, que é a regra não ter regras. Esse é o livro mais indicado aqui. Que Sério? animal. É bem curioso isso, assim. E é um ótimo sinal, na verdade, que as pessoas aqui, o livro é bom, e dois, as pessoas também estão bem alinhadas aqui. Muito bom. Estão muito conectadas, do Erin Meyer. Ele fala sobre disrupção, sobre tudo isso que a gente conversou, né? cultura, trazer novos projetos, de como a cultura da empresa aberta, ela consegue fazer com que o teu time entregue e traga resultados extraordinários, né, e projetos. E como eles usam também, diga-se de passagem, assim, a propósito, by the way, inteligência artificial, como eles usam dados, que é sensacional, né? E então é um livro meio que de cabeceira, assim, em termos de cultura de disrupção, né? Muito bom. Seriam esses dois livros que eu acho bem bacanas, assim. Boa, mas falta um ainda. Aí pode ser outra coisa, pode ser... Mais um. Deixa eu pensar aqui qual poderia ser. Eu já sei que a gente pode recomendar. A sua coluna no MIT. Opa! Aí, tá vendo? Que tem tanta coisa bacana, assim. Esses estão mais na minha cabeça. Teve um livro semana passada que a gente estava comentando, que eu esqueci o nome agora, que ele fala sobre disrupção e crescimento, né? Ele fez um projeto para a NASA. Caramba. É bem legal. Deu um branco agora, esqueci. Depois eu passo para você. Me manda, a gente coloca nos comentários aqui, boa. Nos comentários. Na descrição, boa. Mas assim, o conhecimento ele é fundamental, né? Eu acho assim que você pediu para mim ali 2 dicas, né? Eu falei das dicas e uma coisa que fica é a questão do protagonismo, assim, né? De você, não interessa se você está numa startup, se você está numa multinacional, você não precisa ter um CNPJ para ser um empreendedor. Então, você ser o protagonista da carreira, você ter ownership. Eu consegui e cresço muito, porque muitas vezes eu peguei projetos que ninguém queria, né? Ninguém queria, eu estava lá, né? E o meu chefe brincava comigo, ele dizia assim, o mato tá alto, Exatamente. tem muita oportunidade. Então, e aí o que eu fazia? Pegava aquilo que ninguém queria fazer. Entrei num projeto X, era ali o patinho feio, ia lá, desenvolvia, criava, organizava, entregava pronto, aí, poxa, abria os caminhos, assim, o projeto crescia, desenvolvia, trazia resultados, né? Então, isso é muito legal, né? Então, hoje a gente pensa, você está numa startup ou não está? Hoje eu trabalho numa empresa que tem uma cultura interna muito legal. De startup. Então, a gente faz muita coisa, assim, às vezes, que, apesar de ter uma estrutura grande, muitas vezes não tem também. Então, você tem que ali estar... Isso é muito bom, né? Porque trabalha toda uma questão de proatividade, de dinamismo, certeza. De você entender... De criatividade de também, né? Não ficar sim. Animal. Minha querida, incrível. Pô, que papo legal. Fico feliz que a gente... Eu nem lembro quando foi que a gente conversou, mas deve ter o quê? Uns 6 meses aí, pelo menos. Né? Acho que foi no início do ano, né? Foi março. Então, que bom que a gente conseguiu desdobrar aqui num papo no Deep Growth. E aí... Fica o pedido para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, tem que dar 5 estrelinhas no Spotify, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que fazer tudo. Vocês já sabem o que tem que fazer, vocês só não fazem, mas tem que fazer, porque o meu time de conteúdo aqui, tá atrás da câmera brigando comigo. Se eu não falar isso aqui, o pessoal briga. Tá bom, minha querida? Obrigado. Adorei o papo. Valeu, galera. Um abraço.